Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Graças a Deus por isso, por essa oportunidade que temos, tanto nós como você, que vai nos assistir a partir de agora, da gente aprender com Cristo, né? Aprender a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Então aqui, Escola Bíblica, né? Nós estamos no primeiro trimestre de 2024, o assunto, tema e subtema, né? Que é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, né? Então nós estamos hoje, nós vamos estudar aqui a lição de número 10 de março de 2024, o assunto da lição, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A segunda ordenança, no caso, estudamos a primeira, que foi na lição passada, que era sobre o batismo, e agora sobre a ceia do Senhor. Então, o texto áureo diz assim: porque todas as vezes que comerte este pão e beberte deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Então veja aqui nesse texto áureo já dá todo o entendimento aqui, né? Que anuncia a morte do Senhor até que venha. Então as duas coisas. Já está dizendo que ele morreu, mas ele vem. Então já é aqui bem já dá um entendimento aí de como é espiritual aqui, né? Então aqui o próprio apóstolo Paulo já escrevendo e dizendo que nós anunciamos essa morte do Senhor, uma morte que não foi morte, uma morte que ele passou da morte para a vida eterna, né? Que está vivo, que até que venha, significa que ele subiu aos céus, mas vem de novo, né? Então, verdade prática, a ceia do Senhor como uma ordenança celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Não é um Senhor morto que acabamos de falar agora, mas é um Senhor ressuscitado. Então tem gente às vezes que até sexta-feira santa, né, como diz, tem aquele aquele feriado, sexta-feira santa, que comemoramos, é para comemorar a morte do Senhor até, né? Que é exatamente essa, porque foi uma vitória, não, do Senhor Jesus Cristo e muito mais nossa, que abriu a salvação para nós. E então as pessoas lamentam aquela história toda. Pelo contrário, é para a gente se alegrar. Então é o caso aqui também que nós vamos estudar sobre essa ceia do Senhor, que não é uma lamentação, pois principalmente os judeus, né, que eles quando se juntam para comer, é para comemorar. Você vê que todo o Velho Testamento tinha as festas da lua nova, da colheita e principalmente da saída do Egito como escravo para a liberdade, para a terra prometida. Então foi celebrada a primeira Páscoa, uma festa. E qual era o símbolo, o principal alimento ali? Era o cordeiro assado. Então esse cordeiro aqui que tira o pecado do mundo. Depois foi literalmente o próprio Jesus que estabeleceu essa ceia aqui, que ele fez isso só uma vez e apresentou, disse: isso aqui é para vocês se lembrar que eu morri por vocês. Então não é uma coisa literal, nós vamos estudar aí, vamos falar, o comentarista dessa lição vai falar a respeito
da Igreja Católica, que acha que literalmente você come o corpo de Cristo, literalmente bebe o sangue de Cristo. Não é isso, é um emblema, é um símbolo, é como que fosse, é só para que você, mas o alimento é espiritual, ali para você relembrar, memorizar aquilo lá, repetindo, né? Como eles repetiam no Velho Testamento de ano a ano. Eles faziam isso aí, para lembrar que um dia eles estavam lá na escravidão. Embora alguém não levasse isso em consideração como deveriam, no Velho Testamento. Sim. Do mesma forma hoje. Tem gente que, para que isso? E se faz, eu vou fazer o que os meninos estão fazendo também. Mas ele não traz isso para o espírito dele. Isso aqui é espiritual, um alimento espiritual, uma obediência espiritual. Então, é bem, né? Exatamente. Já passo para você. Que é um tema muito importante para todos os cristãos. O primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. O segundo, nós vemos na lição passada que é o batismo. Já deve ser a continuação daquele que creu na palavra, ouviu a palavra, creu, aceitou a Jesus como Salvador e desperta esse interesse já de ser inserido no corpo de Cristo. Aí vem, né, que o batismo acontece uma vez na nossa vida, e a Santa Ceia, que aqui no texto áureo já fala, porque todas as vezes que comerdes, isso fala de uma continuidade. Então nós obedecemos, a igreja obedece esses critérios que foi ensinado por Jesus e passado aos apóstolos, eles continuaram na igreja primitiva e nós estamos vivendo, né, ainda obedecendo esses princípios e entendendo a importância desse ato, né, dessa celebração que na introdução nós vamos ver que ela amplia o olhar do cristão quando nós estamos nessa festa de celebração. Nós olhamos para trás, né, para o que Jesus fez por nós, nós olhamos para frente, para o futuro, né, que Jesus está com a promessa de pé, de que virá buscar a sua igreja. Nós olhamos ao nosso redor, que é um momento de comunhão, não somente uma comunhão interior, mas uma comunhão conosco mesmo, com Cristo, conosco mesmo e com os irmãos, né, que fala até aqui no texto áureo. Na verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor, celebra a minha comunhão com o Senhor e celebra a minha comunhão também com a comunidade que eu estou participando, com os crentes. E é um motivo de alegria também, é uma festa, né, no sentido de que você está salvo, você está dentro dessa salvação, dessa caminhada com o Senhor, né? E comemorando ali essa morte de Jesus que nos trouxe essa vida que está disponibilizada a nós. Então, sempre é uma festa. A figura é a realidade, a pessoa de Jesus, a entrega dele, a morte dele e ressurreição por nós. Então a gente se lembra. E tem uma coisa assim importante que veio agora na minha mente aqui, é que você vê que Jesus, ele disse, enviou 2 discípulos a procurar um cenáculo ali, mobiliado, né? Ele disse que ia encontrar, pode ir que vai encontrar um homem com um cântaro de água, e vocês perguntam aonde? O Senhor manda te perguntar onde é que está o cenáculo preparado para ele celebrar a ceia dele. Então aí acharam lá tudo. E na hora da ceia, não se fala em cordeiro, né? Você vê que o judeu veio desde a saída do Egito, nessa Páscoa, e ele não falou em ceia nessa hora, ele falou aonde vamos comemorar a Páscoa. É isso aí. Então era para ter lá o cordeiro, né? Sim. Porque eles faziam assim, com carne de cordeiro assado, né? E pão asmo e
ervas amargas, né? Mas aí você vai ver que quando ele chegou lá não tem isso aí. Tinha o vinho, totalmente diferente, e o pão. E ele disse, isso aqui representa o meu corpo que eu vou rasgar por causa de vocês, para salvar vocês. Então é para lembrar disso, as palavras que ele disse exatamente, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é meu sangue, que eu vou derramar, o Novo Testamento do meu sangue, né? Não é um sangue de cordeiro mais, aquele que passava nos umbrais da porta, não sei o quê. Não, é um sangue é meu, que é derramar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele não apresentou outro cordeiro ali, não. Apresentou só o corpo dele e o sangue dele ali, no sentido. É, porque na antiga aliança, ele mesmo, Jesus fala que esse agora é um novo pacto. Simboliza a nova aliança que está entrando. Porque a antiga era temporária. De ano em ano precisava ser repetido aquele ato. E agora, quando Jesus já está ali com seus discípulos para celebrar a última ceia, aí Jesus já... É como ele anuncia, né? Com o pão e o sangue, ele diz, aqui simbolizando o meu corpo. E não era literal, o corpo dele não estava lá. Exatamente. Então, por aí dá para se entender que era espiritual. Simbolismo, né? Isso significa que no momento em que eu vou ingerir o pão, os cálices, eu vou internalizar as virtudes de Jesus, a bondade de Jesus. É por isso que ele fala, Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né, para que a gente não possa, assim como pode ser bênção, a ceia do Senhor pode ser bênção para aqueles que estão em comunhão, também pode se tornar juízo para aqueles que estão usando isso de forma banal. E assim, aí você vê, vai ser comentado aqui, né, na lição, o comentarista diz que Paulo fala uma palavra que significa essa questão de você não ter comunhão. Você ele celebrava a carta aos Coríntios, que ele escreveu. Os coríntios ali celebravam a ceia, mas sem comunhão. Uns comiam primeiro do que outros, outros se embriagavam. Aquela confusão toda. Comia demais, né? Se tiver fome, come em casa, rapaz. Ele diz lá as coisas. Então significa que não era uma coisa organizada. Ele repreendeu nisso aí, nesse sentido, ele dizendo que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nesse sentido, aí o comentarista diz, imagina se fosse, ele coloca outra palavra, imagina se fosse assim, que Paulo estivesse dizendo para a pessoa não estar em pecado. Isso ainda seria pior ainda, quer dizer, se eu preciso de levar tão a sério que eu preciso ter ordem, na Santa Ceia ter aquela ordem que nós temos mesmo, graças a Deus por isso. A gente espera um pelos outros, aí o pastor diz, vamos ingerir o pão, né? Com muita reverência, vamos comer o pão, muita reverência, vamos tomar o vinho, todo mundo junto, aquela... Agora, se precisa dessa organização e dessa reverência, nesse sentido, imagine no sentido de pecado contínuo. Se você está é um pecador quanto mais, aquela coisa de estar em pecado, não aquele pecado que todo mundo comete, que é um pecado de pensamento, alguma coisa assim, mas um pecado, quanto mais mesmo, como eu acabei de falar aqui, ele está vivendo uma vida de pecado, uma pessoa. Se precisa de reverência no sentido de esperar um pelos outros, fazer organizadinho, imagina um outro sentido espiritual. Então, para você... Não somente essa autoanálise, ela não precisa ser feita apenas no período da ceia ou no dia da ceia, mas constantemente o crente precisa fazer essa autoavaliação e se corrigir na palavra. Através da palavra nós aprendemos a pedir perdão a Deus e a quem nós ofendemos. E
abandonar a prática do pecado. Exatamente. É isso? Então, isso é muito importante. A gente vê esse sentido aqui de espiritual, quando a gente fala essa coisa espiritual, né, essa banalização da palavra de Deus, no sentido da pessoa tem um Deus humano, que ele cuida de humano. E não é desse jeito. Então é por isso que a Igreja Católica ela puxa para esse lado aí, de humanizar, vamos dizer, não é humanizar, mas naturalizar o pão lá, ser literal o corpo de Cristo e o sangue também literalmente. E não é, porque tudo é espiritual. Já pensou se Jesus estivesse hoje na Terra? Ele não podia ficar na Terra. Ele tem que ficar espiritualmente. É por isso que ele foi. Ele não pode ficar presencialmente. Ei, estou aqui, estou em todo canto ao mesmo tempo. Não podia ser assim. Então, por isso que ele subiu ao céu. Para que o poder dele estivesse com todo mundo. Se o poder está, ele está. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está com todo mundo. Que queira ele, está. Então, o Espírito Santo está com todo mundo que queira. Então, porque é espírito. Mas se fosse no mundo físico, tem que ser físico mesmo. Eu tenho que pegar nele aqui. Como é que ele podia estar ao mesmo tempo em todo lugar? Então, a gente tem que entender esse lado que nós temos que buscar esse mundo espiritual. Né? Então, essa santa, a ceia do Senhor é isso aí. Que o ser humano é o único ser que tem essa capacidade de receber o que é espiritual, tanto da parte de Deus como da parte do diabo. Vai depender da abertura que nós damos, né? Porque os anjos, que são o espírito, eles não têm os sentidos que nós temos, né? A parte tanto divina como do diabo atuam espiritualmente, mas não em corpo. E Deus nos deu essa capacidade de termos, através do sopro dele em nós temos todo esses sentidos físicos, que é o nosso corpo, que nós podemos, através desse corpo, manifestar essa graça de Deus, essa glória de Deus, através do Espírito que está em nós, se nós deixarmos esse Espírito reviver, através dessa crença em Deus, através dessa aceitação a Jesus. Aí o Espírito que estava morto em nós, agora ele passa a reviver. Jesus, ele uma certa vez, ele falou que aquele que verdadeiramente não comer minha carne e verdadeiramente não beber meu sangue não tem vida eterna. Nesse sentido espiritual. Internalizar as virtudes dele. Como aqui o comentarista, ele comenta aqui que Jesus uma vez disse, eu sou a porta. E ele é. Mas ele não é uma porta mesmo que eu abro a porta. Não, ele é a porta porque é a maneira de se salvar, entrar no mundo, no reino do céu. Porque tem ver e entrar. Jesus disse isso para Nicodemo. Né? Que quem não nascer de novo não pode ver. Depois ele disse que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar. Então é no sentido espiritual. Aí ele fala, eu sou a videira verdadeira, lá em João 15, primeiro, ele fala que é o pão da vida. Fala todas essas coisas. Então, tudo de forma figurada, da mesma quando forma. Ele se escandalizaram as pessoas, quando ele diz que verdadeiramente aquele que não comer verdadeiramente minha carne, é exatamente, agora nós indo lá para a Páscoa, quando Deus estabeleceu para Moisés a Páscoa. Ele explicou bem direitinho a questão do cordeiro. Um cordeiro for muito, para a família for pequena, chama o vizinho lá e junta, porque não é para sobrar nada do cordeiro. Então, se for grande, que dê de comer, a família for grande, tudo bem. Então, assim, o que é isso? O Evangelho. O corpo de Cristo é Evangelho. Está entendendo? A carne de Cristo, o sangue, é Evangelho.
tem que ser tudo, não pode ser... Não, tem umas palavras que eu até concordo com Cristo, mas tem umas que eu estou discordando. Já ficou fora, perdeu tudo. Não adiantou comer só um quarto do cordeiro. É isso aí que é o negócio. Então veja aí que por isso que Jesus disse, aquele que verdadeiramente não comer minha carne é evangelho. Palavra. Aí ele não está falando no sentido carnal. Aí eles ficaram escandalizados. Ele está doido, maluco, dizendo que nós vamos comer a carne dele. Aí uns se escandalizaram e saíram fora. Aí ele disse para os discípulos que se quiserem ir, pode ir também. Pedro disse, mas aonde? Para onde que nós vamos? Só o Senhor tem a palavra da salvação. É exatamente, vamos comer essa palavra tua, que é o pão da vida. Então é isso aqui, a gente tem que trazer tudo para o espiritual. Então você ter essa reverência na ceia do Senhor. O nosso pastor sempre ensina isso, né? Os pastores, né? Mas a gente fala do nosso porque é o que está conduzindo nós, então. Mas aquela reverência, de dizer, olha, isso aqui é uma festa da igreja, uma festa. Aqui fala, né, de ser uma reunião com alegria, não é com tristeza. Então, se a gente vai assistir um filme, só vê o pessoal chorar, porque o Jesus, quando literalmente estava apanhando lá, a mãe dele e outras mulheres chorando, ele disse, não chora por mim? Chora não, chora por vocês. Porque vai chegar o dia em que vocês dizem que bem-aventurado é que não tem filho. Quer dizer, chora por vocês mesmo e não por mim. Então aquela coisa, se alegra porque eu estou apanhando aqui por vocês. É isso aí. Eu estou abrindo a porta, né? Tem pessoas que, ao analisar sua própria vida nesse período de ceia, eles se acham indignos. Claro que todos nós somos indignos, porque a dignidade é Cristo em nós. Mas tem pessoas que cometem algum tipo de pecado e se acham incapaz de participar de um ato tão sagrado. E aí acaba deixando esse ato para trás. Elimina isso da vida dele naquele período. Sendo que a ceia em si, a santificação ou o poder não é simplesmente, é o que ele está apontando. Né? Então, se eu acho que eu não posso ceiar, não sou digna de pegar esses dois emblemas e participar dessa solenidade. Eu preciso me corrigir, eu preciso, porque é um ato exatamente para me policiar ali, refletir sobre qual é a minha condição espiritual, porque não é ali a ceia, mas é a quem essa ceia está apontando, que é o próprio Cristo. É só para a gente ter isso em mente. Como nós estamos aqui falando para as pessoas que às vezes nunca nem participaram disso, sabem nem o que é a igreja, como é que funciona. Porque tem a parte de organização, até nós já tivemos uma lição aqui sobre isso, organismo e organização. Não tem como ter um organismo sem ser organizado, então tem esse lado, tem um lado espiritual, que é esse aqui, que a gente está dizendo, a gente come um pão, mas o símbolo é espiritual. Sim. Então nós somos natural, mas temos um espírito. O que vai eternizar é espírito e alma, não o corpo nosso. Então nós temos que trabalhar nisso sempre assim. Então é a organização natural do corpo nosso, da nossa igreja, da nossa denominação. E a nossa, que nós temos que falar do que é nosso, que eu não sei como é. Tem de todo jeito aí, vai até ser falado aqui sobre isso. Tem gente que age de qualquer, né? De várias maneiras, mas nós, Assembleia de Deus, temos aquelas exigênciazinhas para você se encaixar exatamente, se organizar. Você tem interesse de cear? Então, se você almeja isso, então você vai correr atrás de se organizar, para ficar toda organizadinha as coisas, no sentido natural mesmo. O que é isso? Não é casado, não. Você veio lá do mundo, estava nem aí, não tinha ordem, andava sem disciplina. Aí você vai correr atrás dessa disciplina, ser disciplinado naquilo para ser um discípulo mesmo. Então você vai se encaixar, né? Procurar casar, aí tem essa exigência
no nosso credo aí, da Assembleia de Deus. Para você se encaixar nisso aí, você casar para poder ser batizado nas águas, aí você ceiar. Uma exigência humana, isso aí não vai atrapalhar a tua salvação, porque você é convicto de que tá com Cristo e tudo. Agora a questão é essa organização mesmo, que traz essa exigênciazinha natural, que é para você se encaixar melhor, né? Dentro dessa organização que é dito na palavra de Deus mesmo, que tem isso aí. Por que que Deus, ele mesmo dá uns para apóstolo, evangelista, profeta, pastores e mestre? É exatamente para isso, para organizar. Aí você vai ver as cartas pastorais, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, 1º e 2º Timóteo e Tito, que é dizendo organizar. Então pega homens aí, temente a Deus, ele vai explicando bem direitinho, para organizar, seja pessoas que tenham índole, então, para organizar as coisas. Então as coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito, né? Então é assim, só para explicar para você saber que quando a gente aceita Jesus, muda tudo, a sua vida não fica esculhambada de qualquer jeito que tu andar. Se anda assim, não aceitou. Então tem a organização natural para você ser aprovado no espiritual também. Aí é que vem a palavra que Jesus diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. É nesse sentido de organizar. Organizar o reino de Deus é na terra. Não é lá no céu. No céu é depois nós morrer, não tem nada a ver, não é agora. Então o reino do céu é organizado na terra, no sentido natural e espiritual, né? Então tem esse sentido literal, né? Que é essa organização também. Então, vamos aí na leitura. A leitura hoje é bem... Leitura bíblica em classe, está em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 ao 34. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum de vós tiver fome,
coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Bem explicadinho. Muito bonito aqui, cuidado de Paulo, zelo de Paulo pela ordem, naquilo que é feito no Senhor, para o Senhor, né? Então, todos nós devemos aprender essa lição, esse cuidado de apresentarmos da melhor forma. Aqui eles geravam constrangimento, os ricos geravam constrangimento nos menos favorecidos, apresentando ali os seus pratos típicos, seus banquetes, e aqueles que não levavam suas refeições ficavam constrangidos. Então, aquilo ali não era uma forma de gerar edificação, pelo contrário, gerava constrangimento. Então, tudo que gera constrangimento no nosso irmão, nós devemos evitar. E você vê, volta a falar, essa seriedade que é o comer, assim, para o judeu, né? Quando a gente diz do judeu, que ele essas ordenanças de Deus nesse sentido mesmo. Porque o homem, ele sem comida não vive, né? No sentido natural mesmo. Aí você vai ver, dentro da Eva já foi aquela complicação, porque ela comeu uma coisa que não era para comer. Que já complicou tudo de lá. Então o homem, ele nesse lado aí, quando ele se ajunta, principalmente numa comemoração, é comer. Isso aí já é mesmo. Aí você vai ver Jesus dizendo lá em Apocalipse, já ressuscitado, né? Quando ordenou o Apocalipse ali para João, que ele diz em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Quando ele fala disso, ele está dizendo de comunhão mesmo. Então, é essa questão aqui que Paulo argumenta. Isso tem que ser organizado, não pode ser assim. Você vê do cordeiro, não joga nada fora, chama os outros para comer junto, todo mundo aí. Quer dizer, era tudo bem, era para ser assim, bem, comunhão mesmo, tanto com o Senhor quanto com as pessoas, né? Então, é isso, a gente tem que aprender, né, irmão? E vamos aos objetivos. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Segundo, mostrar o propósito da ceia do Senhor. Terceiro, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Pois é, e a gente, quando se fala nessas questões, não tem nada a ver aqui com a lição, mas... E acaba tendo também, mas só para falar aqui a respeito da Páscoa, né? A Páscoa nossa é o Senhor. Não tem mais nada a ver com aquela Páscoa antiga ali que, né? Aí hoje, como as pessoas criam aí uma imagem, sei lá, uma tradição totalmente de homem, né? Que a Páscoa é cheia de chocolate, ovo de Páscoa, ovo de coelho, aquelas histórias todas. Então, um negócio assim que vão levando assim para idolatria, né? Uma coisa que não tem nada a ver. Primeiro que Páscoa nós não celebramos mais. Só os judeus, aqueles que são tradicional. Porque a nossa Páscoa é o Senhor, que é exatamente o que Ele estabeleceu. Eu acabei de falar, não tem mais cordeiro. O cordeiro é Ele, o sangue é dele, o corpo é dele, que é o símbolo dos dois emblemas aí, que a gente usa e é 2 vezes por mês, nós na igreja nossa. E não é mais de ano a ano como era. Então, para a gente lembrar mesmo, né? Deus, Ele sempre ele bateu nessa tecla do homem lembrar, memorizar, ficar lembrando dele. Principalmente da morte do Senhor, que é o resultado final, o ápice, vamos dizer assim, aonde abriu mesmo a salvação, né? Então, sempre Deus, ele coloca... Por que que tem a Bíblia Sagrada?
Exatamente para você ler Bíblia e você memorizar. Você comer, 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 comer. É o pão da vida. Tem que estar sempre batendo na tecla, porque o homem é incrédulo, facíssimo de se esquecer das coisas e cair no esquecimento e no desprezo, desprezar aquilo lá. É por isso que aqui o comentarista está falando que a Páscoa, não é Páscoa, a ceia do Senhor traz nós, nos remota, né? nos transporta antes, o que era nós antes, sem esse cordeiro aí, sem Jesus ter morrido na cruz, o que era nós? Nos leva o que era também antes de conhecer o Senhor, né? E hoje, no presente, o que nós somos? E o futuro, que é exatamente a salvação. Então você fica nessa, sabe, poxa, eu era assim, agora estou assim, e eu vou ser assim. Então, é isso aí que vai, você tem que estar rodando esse HDzinho aí, né? Porque toda a antiga aliança, os patriarcas, profetas, eles tinham essa expectativa de que viria sim. o Salvador. Então, eles estavam sempre olhando para frente, né? Agora nós precisamos olhar para trás porque Jesus já veio. Pois é, e tudo que eles faziam só apontava para isso, era sombra do que vinha. Exatamente. Hoje não é sombra, é realidade, no sentido espiritual, não é a realidade literal, física. Mas como nós estamos falando, nos transporta para o mundo espiritual. E isso com realidade no sentido de ação mesmo. Literal, ação literal. Quando você faz isso espiritualmente, tem uma ação espiritual em ti, um poder de Deus, uma armadura do Senhor, uma aprovação de Deus, literalmente, acontece na sua vida, né? Isso aí é sem dúvida, é isso que a gente tem que colocar aqui, que as pessoas acham que não acontece, fico aí nas redes sociais criticando essas coisas, que não tem nada com Deus, não tem ligação nenhuma no mundo espiritual, porque se você tem com o outro lado das trevas, quanto mais tu busca, mais cego fica. Nós temos que falar para você ver as coisas, você entender, você acreditar. Você tem que buscar no lado certo, que é o de Deus que te revela, te salva, quer te mostrar. Se você busca, como você falou agora há pouco, o mundo espiritual, tem os anjos caídos, que são os demônios, e tem o diabo. Quanto mais tu busca nele, mais cego fica. É pior, fica pior, surdo, cego e desentendido. Agora, para você ver, você acreditar, você compreender, você concordar com as coisas corretas de Deus, você tem que buscar no próprio Deus, que Ele não vai te esconder nada, pelo contrário, Ele quer te revelar, Ele quer te mostrar. É isso aí. Só para entender aqui, né? Então vamos... A introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Exatamente. Essa reverência e alegria mesmo, comemoração mesmo, né? E anunciando a morte do Senhor até que venha, 2 coisas aí, né? Então ele está dizendo, anuncia que ele morreu, mas que ele vem. Morreu, mas está vivo. Morreu no sentido físico, mas espiritualmente ele está totalmente vivo. É isso aí. Comunhão, palavra-chave, né? Comunhão. Então, com as 2 coisas. Comunhão com Deus. Com Cristo, que é a cabeça,
Aí o corpo, tudo unidozinho os membros, porque ligado nessa cabeça. Senão não tem cabeça, não tem vida também. Isso é bem, bem claro aí, né? Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, os membros desse corpo de Cristo. Então, junta essas duas comunhões, todo esse conjunto de membros em comunhão, ligado numa cabeça que é Cristo. Comunhão com a cabeça também. Então, vamos aí. Primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, que está lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, e este cálice é meu sangue, Lucas 22 e 20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação, que é mudança de substância. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. Primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão, e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáfora cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, está lá em João capítulo 10, versículo 9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Exatamente. Então tem essas coisas aí que as pessoas, eles levam tudo no natural, tipo Nicodemo. Nicodemo era naturalzão, e isso que acreditou, né? E os outros eram pior do que ele, claro, que nem foram atrás de Jesus. Então quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, não é que ele tinha, ele disse que aquele que não nascer, aquele, qualquer um, que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Mas como é que pode ser isso, eu voltar? Então ele entendeu tudo no natural. A mulher samaritana, quando ele disse, tu pediria para mim água, eu te daria água viva. Mas tu não tem nem nada com que tirar, o poço é fundo. Que eu estou falando dessa água aí não, se tu beber tu tem sede. Eu estou falando de uma água que se tu beber, se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna, uma coisa espiritual. Então as pessoas entendiam, mas Jesus falava sempre comparando as coisas natural para explicar a espiritual. Estou querendo dizer que se vocês for manso como um boi que recebe uma canga no pescoço, amansar e tiver humildade para receber o meu jugo, as minhas palavras, vocês encontram descanso para a alma. Eles entendiam o que era jugo, o que era mansidão de um boi. Então ele falava nesse sentido. A pessoa pensar, e hoje é assim. Você acha que Jesus vai te mostrar as coisas literal? É assim, Jesus, espera aí que eu vou com o Senhor. Não é assim não, te vira, meu. Você tem que pedir, dar-se-vos a buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. Você tem um sonho, você tem que buscar de joelho. Jesus, o que é isso aqui? É assim, rapaz. Tá. Agora eu entendi, Senhor. Obrigado. É assim. Então as coisas ditas por parábola exatamente por isso. As pessoas depois perguntar como é, Senhor, se interessou. Quem não foi atrás, perdeu. A vocês é dado a entender, a ver, a entender os mistérios do reino de Deus. Mas a eles por parábola. Tendo olho não vê, tendo ouvido não ouve, tendo coração não compreende, para não se salvarem mesmo. Jesus disse desse jeito claramente. Porque aqueles que correram atrás e perguntaram se interessaram. Né? Então nós temos que levar para esse lado, meu. Não pode puxar para o lado natural as coisas. Tudo que vai fazer é um culto natural. Que natural, meu? Espiritual. Né? Natural, eu vou atrás de açaí para comer com peixe. Vamos. Segundo subtópico, na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica, quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho,
se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. De novo. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Ficou quase a mesma coisa, mudou um pouquinho ali, né, dizendo que Jesus estava presente, né, o corpo não, mas estava ali. Porque, na verdade, ele já pegou isso que foi explicado aqui, que Jesus, no dia, ele disse, isso aqui simboliza meu corpo, que eu vou rasgar por vós, isso aqui é meu sangue, é o Novo Testamento, né? E ele estava presente. Aí ele já diz que ele está presente, mas não está, está espiritualmente, sim. Espiritualmente é isso que estou com. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, literalmente, mas no sentido espiritual. Aí tá. Porque agora, presente mesmo, não. Vou prosseguir, né? Terceiro subtópico, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus capítulo 18, versículo 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Exatamente, quem está em comunhão com o Senhor. Agora é aquela coisa, aí você pode dizer, não, eu conheço um ou uns que ceia e vive em pecado, o problema é dele. Isso não é mérito, né, de ninguém. Aí você não vai fazer. Até Jesus copiar. Sabia que Judas não estava apto para ceiar e Jesus também não impediu. Porque Jesus falou que o traidor estava ali. E o próprio Paulo diz, examine-se, pois o homem é assim mesmo, não é eu examinar ele, é ele que tem que examinar. Aí, agora, se tu comer indignamente, comerá para a tua própria condenação. Por isso há muitos fracos, doentes, muitos que já morreram. Aí ele vai dizendo, rapaz, o cara... E quando ele está falando assim, não está falando de morrer mesmo, não. Que às vezes as pessoas dizem, rapaz, o cara comeu e não morreu. Mas não é espiritualmente. Morrer espiritualmente, cauterizou a mente cada vez que ele faz isso, mais cego fica. Eu acabei de falar aí. Porque ele está tapeando os irmãos, não a Deus. Né? E às vezes até entristecendo os irmãos também, fazendo os irmãos cair no mesmo laço. Bora ser besta, rapaz, eu estou fazendo, né? Bora lá. E quer dizer, aí a pessoa está doente, fraco espiritualmente, doente espiritualmente e às vezes já morreu espiritualmente. É isso aí que ele está falando. Então, mas é isso aí, nós não vamos copiar o que não é, o que é ruim não, pelo contrário, o que é bom, né? Nós vamos buscar em Deus, buscar a misericórdia do Senhor, né? Para fazer o que é correto, né? Sim, então sim. Nós vamos aí para o segundo, nós vamos para o nosso intervalo, depois voltamos com o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço.
mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Graças a Deus já estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico é o propósito da ceia do Senhor. Primeiro subtópico, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 21. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Exatamente, essa vitória de Cristo, mas principalmente para nós, né? E é aí que a gente não deve lamentar, mas a gente deve se alegrar, não é isso? E aí a gente vê essa vitória de Jesus contra a morte e o diabo, né? Que é exatamente tirou nós, deu essa oportunidade de nós reverter, né? Sair da morte para a vida. Então isso aí, motivo de alegria. O segundo subtópico, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Exatamente, quando se trata da obra de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus, a gente tem que se transportar. É exatamente como Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, versículo 1, que a gente tem que olhar para as coisas que são de cima e não nas que são da terra, ou seja, no sentido vertical e não horizontal. Então, sair do secularismo, que é exatamente, se torna uma igreja secular, uma igreja terrena, carnal, física,
tem nada a ver com a alma, com o espírito, né? Nós temos que aprender a fazer essa transformação de tudo que fazemos no sentido de obediência da palavra, né? Quando se trata de palavra de Deus, né? Levar para esse lado. Exatamente. É isso aí. Vamos... Terceiro subtópico, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Atos, capítulo 2, versículo 42. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Pois é, e isso aí era um problemão na igreja de Coríntios, é tanto que no capítulo 3 ele fala a respeito disso aí. Havendo entre vós dissensões, por acaso não anda segundo os homens, segundo a carne. Então é isso aí que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Dessa comunhão, porque quando nós entramos para esse lado espiritual, nós todos somos diferentes ali, mas no espiritual não é diferente. Então porque é um corpo só. O corpo é de Cristo. O que é isso? Nós entramos no sistema bíblico, espiritual, corpo, unido, uma só fé. Então tem uma unidade nisso aí. Então é nisso que Paulo estava batendo aqui. Começou lá no capítulo 3, falando exatamente as dissensões, uma divisão danada. Um de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo, aquela confusão danada, e foi parar nisso aqui também. Nessa questão aí de quando se reuniam para cear, não tinha união. Não, eu sou de Cristo, vai para lá que eu sou de Paulo aqui, aquela confusão toda. Né? Embora não falasse assim, mas existia essa divisão. Então é um problemão isso aí, né? E a gente tem que ter todo esse equilíbrio, ainda que tenha os desequilibrados, que não esteja. Mas aí a gente também não tem nada a ver com isso, né? A gente faz a nossa parte de fazer a coisa com ordem. Exatamente. Né? Os desordenados que fiquem lá hoje, como é espiritual mesmo, assim. Então acabamos de falar que a pessoa fica fraco, fica doente e até morre espiritualmente. Mas ele vivo, ele está lá presente, né? Então, são pessoas que apenas você não vai copiar, você não vai se comparar a ele no sentido de imitá-lo, de ser um exemplo para você, né? Isso mesmo. Vamos ao terceiro tópico. O modo de celebração da ceia do Senhor. Primeiro ponto, primeiro subtópico, o que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18, versículo 21 e versículo 22. Exatamente. Ele não tinha ordem, não tinha disciplina mesmo, né? Então, uns comiam demais, outros
comia primeiro, outros depois, outros se embriagavam, que na verdade é para ser com ordem e decência, né? Então a gente vê que não tem aí uma disciplina da parte de Deus, porque quando tem, você se sujeita. Isso se chama temer ao Senhor, temer a Deus. Quando você se encaixa na doutrina de Cristo, na disciplina de Cristo. Então não é para alguém, é para todos. A ordem que é para um, é para outro também. Já no sentido natural, você muda muito isso aí. É muito relativo, um pouco no sentido natural. Porque cada um tem seu modo na sua casa, por ali, né? Mas também com certo equilíbrio, mas pode ser... Agora, quando se trata do reino de Deus, não. Nós estamos aqui tratando do reino de Deus, é outra coisa. Então você tem que se encaixar na palavra. Vamos aí, o segundo subtópico, né? Segundo subtópico, uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. 1 Coríntios 11, 27. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que não dizer, então, de quem participa com pecados não confessados? Pecados não confessados atrai juízo divino. Exatamente, é o que o comentarista aqui está falando, é exatamente que Paulo lhe falou para você se organizar até no sentido natural mesmo, isso aqui é natural. Né? De esperar um pelos outros é natural, assim, para ter uma organização no sentido natural. E esperar, equilibrar, né? Dividir tudo, não exagerar. Então esse equilíbrio é tudo natural. Imagina no espiritual, é isso que ele está falando. Se ele tivesse colocado aqui essa cobrança para eles se equilibrarem ou se encaixarem nas exigências espiritual. Aí que aparecia defeito mesmo. Porque é no sentido desse pecador quanto mais aí. Que vive numa vida de pecado. Se para você participar dessa ceia precisa se organizar no sentido natural, imagina no espiritual. Isso que ele está falando aqui. Exatamente, a exigência seria muito maior. Então, já deu a entender que se eu tenho que me examinar para mim chegar num restaurante, vamos dizer assim, só uma comparação, e ter a maneira de eu me sentar, de eu esperar. Agora tu imagina no sentido espiritual, como que eu devo me comportar? É isso aí. Então é uma maneira de eu cobrar de mim mesmo né? Essas exigências que o reino dos céus me faz a respeito disso aqui. Né? Essa reverência à morte do Senhor, né? Que foi por mim. É isso aí. Vamos terceiro. Terceiro subtópico, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. É, exatamente, eu não completei aqui como que você chega num restaurante
Aí você tem toda ali uma organização. Aí imagina na igreja, que é uma coisa. A igreja já faz parte desse lado espiritual, né? Então, é esse que tem que ter reverência, que tem que ter temor ao Senhor. Temor significa você perguntar o que é mesmo, o que deve fazer, prestar atenção no que está fazendo, se está agradando ao Senhor ou não, está dando graça a Deus ou não. Então, aqui nesse último subtópico, está falando dessa alegria que nós devemos ter, né? Já foi falado, que é participar dessa vitória da igreja, né? Então, sempre o nosso pastor ele fala isso aí no dia de Santa Ceia, que é a festa da igreja, a Santa Ceia que nós falamos, é a ceia do Senhor. Então, é uma festa mesmo, e é verdade. Cercamos a mesa do Senhor. E isso, a esperança da igreja, que a gente vá participar da primeira ceia no céu com Ele. Como Ele mesmo disse que a segunda fazia aquela ali, mas a próxima seria no reino do céu com Ele. E Ele fala dessa ceia em outras partes, quando Ele fala do centurião que falou a respeito do servo dele, ele disse que ia curar, ele disse, não, basta diga uma palavra e ele será curado. Ele ficou admirado e disse que nem em Israel vi tanta fé, mas é assim mesmo. Muitos vêm do Ocidente, do Oriente, se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu. E os que são do reino serão lançados nas trevas. Então, ele está falando de sentar exatamente no sentido de comer, de ceiar, né? Mas é isso aí, vamos para a conclusão. Conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Exatamente, não é para mim me livrar dos pecados. Pelo contrário, é para mim me livrar antes, sair fora desses pecados e assim eu ser digno. Digno que não é digno, mas acaba sendo digno, né? No sentido de ninguém é e ao mesmo tempo é. Quando você se arrepende dos pecados, quando você procura obedecer o Senhor, então acha essa dignidade, né? O Senhor, como é a mesma coisa da salvação, nós não temos salvação, mas pela graça somos salvos. Então, pela graça, nós temos esse direito de comemorar essa ceia do Senhor, né? Sim. Então, é isso aí. Quer falar alguma coisa mais? Pode encerrar. Então, nós estamos aí já encerrando mais um programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que tenha aprendido, né? Tenha concordado e assim observado vários comentários que foi comentado por nós pela revista, pela lição, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? A sua família, e até a próxima semana, né? Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus, e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.